Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GELCO, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, que fica localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje estaremos iniciando o estudo do capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse estudo ele é dividido em duas partes. Hoje estudaremos o item 1 ao item 17. Então agora nós faremos primeiramente as partes iniciais, colocaremos uma música para a harmonização e depois a Lene, nossa irmã Lene, fará a nossa prece inicial. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa noite, então, meus amigos. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, pensar em Jesus, na sua imagem sempre doce e serena a nos contemplar. Parece mesmo que Jesus está o tempo todo nos olhando, buscando nos consolar. Ele está lá, pronto para a qualquer momento nos receber em seus braços, para poder nos acolher. Pensemos também
em Deus, nosso Pai, por sua misericórdia, por ser tão justo e bom para conosco, trazendo para nós a reencarnação como forma, como oportunidade de aprendermos, de crescermos espiritualmente, de nos desenvolvermos cada vez mais, de buscarmos sempre fazer o que até então ainda não conseguimos fazer tão bem feito, de evoluirmos finalmente. Agradecer também ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse planeta que também nos acolhe, nesse planeta que nos dá tudo o que precisamos para essa nossa existência terrestre, o planeta que nos dá o ar que respiramos, que nos traz a água que tanto necessitamos, o seu solo, do qual nós podemos retirar todo o alimento necessário para nós, para a nossa sobrevivência física. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que nos dá. Sabemos que estamos aqui nesse planeta que não é por acaso, que tudo tem um porquê, e que então, já que aqui estamos, já que sabemos disso tudo, que possamos florescer aqui onde nos plantastes. Agora, Senhor, pedimos, como eternos pedidos que somos, que realmente saibamos usar essa nossa encarnação da melhor forma possível, que saiamos dessa encarnação vitoriosos, que consigamos realmente essa nossa evolução, galgar um degrauzinho a mais nessa nossa escala evolutiva, e que agora possamos então realizar esse nosso estudo com os nossos irmãos Adriano e Juliana, e que eles possam ser muito bem intuídos pela espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nessa primeira parte, a Juliana vai trazer para a gente aí as noções nesses estudos. Então, fica à vontade, Juliana. Bom, vamos lá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu estou olhando aqui nos comentários, a Maria, o Daniel, o Elian, Joelma, o José, a Glória, e todos aqueles que estão conosco na noite de hoje. Como o Adriano já falou, é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E por ser um capítulo extenso, com muitas informações, ele é dividido, então, em 2 segundas-feiras, que nós vamos fazer esse estudo do capítulo 4. E aí, nós vamos, ao longo desse capítulo, passar por várias parábolas de Jesus, por vários ensinamentos que o Mestre veio nos trazer. Então, alguns nós vamos falar, assim, pequenos trechos, para não ficar cansativo, não ficarmos lendo por muito tempo, e outros nós vamos nos deter um pouquinho mais, porque dentro do estudo que preparamos, nós percebemos a necessidade de colocar mais informações sobre determinadas passagens do Mestre, do que em outras. Mas tudo vai se organizando, as ideias vão se colocando para que nós possamos compreender, porque é um capítulo extenso, é um capítulo que nos convida mesmo ao estudo, à compreensão, porque todo o capítulo vai nos falar sobre a reencarnação. Nós não temos como fugir. No capítulo 4, nós vamos estar o tempo todo falando sobre reencarnação, que é uma das bases da doutrina dos espíritos. Então, vamos lá. Kardec fala para a gente, no comecinho, logo depois das primeiras passagens do Mestre, ele fala da ressurreição e reencarnação. Então, nós destacamos aqui para que a gente comece a compreender como é que todo esse capítulo foi organizado por Kardec, para a nossa compreensão. Então, ele nos fala assim: a reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, quando Kardec vem colocar essa explicação para a gente, ele também completa nos dizendo que, naquela época,
os judeus tinham apenas vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, por isso, eles acabavam por crer que um homem que vivera poderia reviver, sim, né? Mas sem saber precisamente de que maneira esse fato poderia acontecer, né? De que maneira isso se dava, de que maneira isso se organizava para que ele pudesse reviver, né? Então, o termo ressurreição, que depois o Espiritismo vem de uma forma bem mais correta, né? Chamar de reencarnação, vai nos dar a ideia completa de como tudo isso acontece, para que a gente possa, então, ter esse conhecimento, né? Ter esse ensinamento. Mas lá, quando Cristo esteve entre nós naquela época, os judeus, então, já tinham uma compreensão, essa ideia da volta à vida corporal. Só que eles chamavam de ressurreição também porque eles pensavam que voltaria à vida um corpo que já estaria morto, né? Só que aí a gente sabe que a ciência vai demonstrar para a gente que isso seria materialmente impossível de acontecer, né? Nós não poderíamos voltar àquele corpo que já havia perdido a sua vitalidade, né? Que já não possuía mais a sua vitalidade. Então, a reencarnação, ela vem nos explicar como isso acontece, né? Vem nos fazer compreender que é a volta da alma, ou espírito, né? A vida corpórea, mas num outro corpo, né? Especialmente formado para aquele tempo em que ele teria que retornar à Terra, em que o espírito teria que retornar à Terra e precisaria de um novo corpo físico, né? De uma nova matéria para habitar, né? E esse corpo seria especialmente formado para ele, naquele momento, tirando da gente aquela ideia antiga, né, que os judeus já traziam da ressurreição, que a gente via que cientificamente seria impossível de acontecer. Então, Kardec deixa muito claro isso para a gente, né? A doutrina espírita, ela vem nos organizar as ideias, né? Vem nos trazer esse conhecimento e como tudo isso se dá, né? De uma forma complexa, que a gente sabe que acontece, mas, ao mesmo tempo, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de iniciarmos o estudo, ao mesmo tempo facilitar o nosso entendimento, né? Porque nós não temos, muitas vezes, a condição de compreender e achamos difícil, né, as palavras e as parábolas que o Cristo nos colocava, vinha nos ensinar. Então, o Espiritismo ele vem trazer essa facilidade de compreensão, né? Nos demonstrando, provando, né, de forma científica, tudo isso que acontece a partir da reencarnação, né? Então, seguindo o estudo, aí nós agora vamos falar um pouquinho desse diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? Que é um diálogo que mostra as dúvidas de Nicodemos daquela época, né? Toda a sua falta de entendimento daquela época, apesar de ser chamado de mestre, né? E nós vamos ver por quê. E nós podemos nos colocar nesse sentido, no mesmo sentido em que Nicodemos perguntava a Jesus, que ele buscava o entendimento, nós também podemos buscar esse mesmo entendimento de Nicodemos. Só que aqui nós temos o respaldo, né, a ajuda da doutrina dos espíritos que vem nos socorrer. Então, antes de nós começarmos, né, falando sobre Nicodemos e Jesus, sobre o diálogo, nós separamos aqui para conhecermos um pouquinho de quem era Nicodemos, né? O que Nicodemos representava para o povo judeu. Então, Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio, ele era um conselho de anciãos que dirigia a nação judaica naquela época, né? É como se fosse um Supremo Tribunal Federal, né? Mal comparando aqui com a gente, hoje em dia, né? Como se fosse o nosso STF, né? Então, lá estava o Sinédrio, e ele era parte, né, era um ancião que fazia parte desse conselho. Na verdade, ele era o líder desse conselho, né, ele era o presidente desse conselho. Então, os membros do conselho, do Sinédrio, eles tinham a função legislativa, executiva, judiciária, e também tinham a liderança religiosa da época, né?
tudo girava em torno do Sinédrio, daqueles anciãos, né, que lá faziam os seus julgamentos, que colocavam a sua sabedoria a serviço do povo judeu, né, e tinham um líder. E o seu líder, naquela época, era Nicodemos, né, o seu presidente. Então, tudo girava em torno, inclusive a parte da religiosidade, né? Ele também era uma liderança religiosa para todos os judeus. Então, como líder do conselho, né, desse conselho de anciãos, ele também era considerado como um mestre em Israel, pelo seu conhecimento, por deter o conhecimento de tantas causas, né, de tudo aquilo que lhe chegava para um julgamento, né, para a colocação das opiniões daquele conselho. Então, todo o texto, como nós já dissemos, ele vai falar de reencarnação. E aí nós fomos buscar, antes de nós lermos aqui a passagem do Cristo, lá no livro Boa Nova, quando Jesus fala sobre a lição de Nicodemos. E é muito interessante que Jesus, lá no livro Boa Nova, vai explicar toda essa passagem daqui do Evangelho, da sua parábola, tanto com Nicodemos, quanto com seus apóstolos, né? Aqueles que estavam junto dele nesse momento. Então, nós vamos fazer a leitura. Aí o Adriano, se quiser colocar para a gente, lá o item 5, né, para aqueles que não tiverem com o Evangelho, quiserem ir acompanhando, e aí nós vamos conversando, vamos falando sobre a passagem, sobre a parábola do mestre. E ele colocava assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse. É interessante que a gente guarde esse veio à noite para ter com Jesus, né? É muito interessante falar, porque assim, muitos deles se colocavam junto ao mestre nesse crepúsculo, porque eles não queriam ser vistos com o mestre, né? Não queriam ser vistos procurando pelo mestre, né? A gente tem uma passagem lá do Públio, né? Junto com sua esposa, isso, mas aí a gente vai falar numa outra oportunidade, né? Uma outra passagem lá de Emmanuel, enfim, quando a gente falar dos laços de família, não vamos adiantar agora. Mas é muito interessante que eles buscavam sempre à noite para se comunicar com o mestre, né? Na medida em que não pudessem ser vistos, pudessem ficar às escondidas. Então ele chega à noite para ter com Jesus e lhe fala: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, Nicodemos, como o mestre daquela época, né, como a sabedoria que dirigia os judeus naquela época, ele tinha conhecimento e, através do seu conhecimento, ele reconhecia em Jesus também um mestre, né? Também um líder, porque ele sabia que para fazer tudo aquilo que Jesus fazia, ele teria que ser um enviado de Deus, né? E Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí a gente dá uma pequena pausa aqui para conversar um pouco, né? Então, Nicodemos tinha essa ideia de que Jesus era o enviado de Deus, né? Por tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer, por toda a sua sabedoria, por toda a sua bondade, por tudo que ele pregava enquanto andava e levava as multidões com ele, né? Então, essa certeza ele tinha, mas ele não conseguia compreender como é que se daria quando Jesus dizia que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo.
né? E aí Jesus vem falar para Nicodemos que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Quando ele fala aqui da água e do Espírito, a água, ele está falando desse renascimento do corpo físico, né? É a reencarnação, né? E esse renascer do Espírito somos nós, espíritos, né? Espíritos imortais, espíritos viajores de milênios, né? Que temos uma bagagem imensa que trazemos conosco das nossas idas e vindas, né? Nessas várias encarnações que já tivemos. E aí ele deixa claro aqui, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Né? Não te admires de que eu te diga, haja dito ser preciso que nasças de novo. Né? O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele. Então, aqui, esse Espírito é muito interessante, porque na época, tudo foi escrito em hebraico, né? E a tradução, ela foi feita em grego. Então, a gente tem essas diferenças na própria tradução da Bíblia, né? Pegando lá a Bíblia mesmo para ler toda essa passagem de São João, que é belíssima, né? E cheia de incógnitas ali para a gente estudar, né? Nos convida ao estudo mesmo. A gente vê que as traduções, elas acabam nos causando alguma estranheza em algum momento, né? Mas o próprio Haroldo Dutra, ele fala para a gente que isso é natural, por essa diferença de tradução, né? Do hebraico para o grego. E aí, quando a gente vai tentar adaptar na nossa língua, no português, a gente também passa por dificuldades para trazer tudo isso de maneira ali bem transparente, né? Querendo realmente colocar o que Cristo queria explicar para Nicodemos naquela época. Então, é natural. Então, quando ele fala aqui para a gente que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, Haroldo Dutra fala para a gente que aqui Jesus está falando do grande Espírito, que é o nosso Criador, né? Que é o Pai maior, que a gente não sabe de onde vem a sua voz, nem para onde vai a sua voz, mas a gente sente a sua voz. A gente percebe a sua misericórdia através das suas colocações, né? Através dessa voz que pode vir por cada um de nós, que encarna, né? Pode vir por aquele que encarna como um inimigo nosso, mas que vai nos trazer, de alguma maneira, um grande aprendizado, né? Mesmo na condição de inimigo, vai nos colocar como aprendizes, né? Vai nos colocar na nossa humildade, naquilo que nós precisamos compreender para progredir, naquilo que nós precisamos ainda conquistar. Então, ele coloca como sendo esse grande sopro Deus, o nosso Pai Criador, né? E aí Nicodemos tinha essa dificuldade muito grande de compreensão, né? Como todos nós temos ainda até hoje. Então, lá no livro Boa Nova, essa lição de Nicodemos, Jesus fala assim, que a gente pôde perceber nesse diálogo entre ele e Nicodemos, que o mestre judeu tinha o conhecimento do Antigo Testamento, né? Ele trazia o conhecimento de tudo aquilo que os dogmas judeus lhe traziam, né? De tudo aquilo que eles lhe colocaram como aprendizado. Mas ele era o líder dos fariseus, né? E por conta de todo esse conhecimento que o tornou líder, né? Que o tornou mestre, ele sabia que Jesus era o enviado de Deus, né? Era o Messias, como nós já falamos. Mas que os sinais dados pelo Cristo mostravam que ele era muito além do enviado de Deus, né? Ele veio para exemplificar a bondade do Criador. Ele veio para nos colocar toda a misericórdia do nosso Pai maior, né? Porque ele era o exemplo vivo. Jesus, ele agia com doçura, mas ao mesmo tempo ele sabia chamar a atenção daquilo que estava errado, daquilo que precisava mudar, né? Pelo seu vasto conhecimento, pela sua grande sabedoria, pela sua bondade infinita, Jesus, ele era firme nas suas colocações e ele era, ao mesmo tempo, amável com todos aqueles que o seguiam, né? Mas sem deixar que os ensinamentos do Criador se perdessem, né? Que
sem deixar que esses ensinamentos fossem desperdiçados. Então, ele era o exemplo. Então, ele era muito mais do que o Messias que foi enviado. Ele era o próprio exemplo de amor do nosso Pai maior, né? E ali, naquele diálogo, a gente percebe que ele precisava trabalhar todos esses novos conhecimentos. Tudo isso que Jesus trazia para o conhecimento não só de Nicodemos, mas de todos aqueles que o seguiam, né? Inclusive dos seus apóstolos. Então, Jesus, ele veio até nós renunciando a planos de suprema beleza, né? Ele não precisava mais estar entre nós fisicamente. Nós sempre falamos isso, porque o mestre, ele se despiu, né, de tudo aquilo que ele poderia usufruir pela sua grandeza, né, pelo seu adiantamento, por tudo aquilo que ele já havia conquistado, para exemplificar o seu amor, para estar entre nós exemplificando o seu amor. Então, nós vamos falar disso o ano inteiro, né? Falando do Evangelho, é falar desse exemplo de Jesus, que renunciou a esses planos de suprema beleza para estar entre nós, para nos ensinar, para nos mostrar como fazer, né? Então, ele optou por estar entre nós, trazer o seu amor e a sua sabedoria, né? Nos fazer compreender que o amar e servir na seara de trabalho que nos é colocada, nesse convite que ele nos faz para o trabalho, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. E foi o que ele disse a Nicodemos. Ali estão todas as ferramentas que você precisa, né? Mas nós precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Então, Nicodemos vai falar com Jesus à noite, né, com aquela descrição, com toda aquela particularidade, né, naquele crepúsculo, porque se ele fosse falar com o mestre durante o dia, ele chamaria a atenção de todos. E não era a intenção de Nicodemos, muito pelo contrário, né? Ele precisava entender quem era Jesus. O que o Messias, enviado por Deus, precisava dizer sobre aqueles ensinamentos, sobre aquelas palavras que ele trazia ao conhecimento de todos. E quando ele dizia, principalmente sobre o título do nosso tema de estudo da noite, que ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo. Porque já que eles tinham algum conhecimento, eles precisavam compreender que conhecimento era esse do nascer de novo. Se aquilo que eles pensavam sobre a ressurreição era realmente viável, ou se tinham conhecimentos novos que poderiam se integrar a eles e que fariam com que tudo isso fosse esclarecido e visto da melhor forma, né? E aí a gente entende esse formalismo religioso, né? Que deixa que muitos de nós nos sintamos presos ainda por séculos afora, pelos costumes, pelos hábitos, né? Que nós poderíamos renovar, que nós poderíamos transformar em nós, direcionando melhor o espírito, né, nesse caminho que ele tem a seguir. Compreendendo, como nos disse a música, que a reencarnação é uma questão de justiça. Porque onde estaria a bondade do Pai se ele não desse oportunidades iguais para que todos pudessem crescer, para que todos pudessem progredir, né? Porque alguns de nós nascem com enfermidades e outros com a saúde plena, né? Porque alguns de nós traz deficiências no corpo físico e outros não. Porque alguns de nós têm a necessidade do amparo, muitas vezes, da parte mental, emocional, e outros levam a vida de uma forma mais livre, né? Sem tantos problemas sentimentais, mentais, emocionais. Enfim, onde estaria a justiça de Deus para com todos os seus filhos se nós parássemos para achar que em uma vida poderíamos viver tudo o que precisamos, né? Então, ali, Nicodemos começa a pensar, né? Mas é claro que ele não saiu satisfeito, nem saiu com todas as suas perguntas respondidas, né? Ali foi um primeiro passo. Ali foi a busca por um início de caminhada que trouxesse até ele
tudo aquilo que ele precisava naquele momento e que ele era capaz de compreender naquele momento, né? Para que no futuro tudo fosse se colocando de maneira mais simples, né? E mais fácil de entendimento. Então, depois de dialogar com Nicodemos, né, nessa passagem que Boa Nova traz para a gente, Jesus continua seus ensinamentos com seus discípulos, né, que era Tiago e André, porque foram esses discípulos que o acompanhavam naquele momento, né, naquela passagem. Porque os discípulos também tinham as suas dúvidas. Eles também, por muitas vezes, não compreendiam as falas do mestre. E aí eles precisavam desse entendimento. Eles perguntavam a Jesus. E depois que Jesus para e traz as explicações que eram necessárias naquele momento, lá no livro Boa Nova, a gente continua percebendo que Tiago, ele tem um suposto entendimento, mas, na verdade, ele ainda não tem aquele entendimento completo sobre tudo que o Cristo falava, né? Sobre a reencarnação. E aí a gente percebe que a reencarnação, ela não é um mecanismo, como um mecanismo de uma máquina, né? Como um sistema que acontece ali como uma máquina opera. A reencarnação, ela é um processo amoroso, um processo misericordioso, né? Ela vai falar sobre a justiça divina, sobre esse Pai de bondade e de amor que vai dar as oportunidades que nós precisamos para que, através das várias reencarnações, nós possamos ir transformando aquilo que precisamos modificar em nós, né? Através do processo de reencarnação, nós vamos acumulando bagagem, né? Fazendo as nossas conquistas, que vão nos ajudar muito no entendimento da vida, né? Do propósito da vida, seja a vida no plano físico, né? Ou a vida no plano espiritual, lá na nossa verdadeira pátria. Mas, através das reencarnações, nós vamos tendo essa consciência. Nós vamos sabendo onde é que nós precisamos buscar as nossas conquistas, fazer delas, né, como o elemento principal que vamos trazer na nossa bagagem, que são todas essas conquistas que nós já temos, e através delas começar a modificar aquilo que ainda falhamos, aquilo que ainda somos imperfeitos e que precisamos então transformar, né? Para que nós possamos buscar com essas transformações o entendimento do reino de Deus, né? Desse verdadeiro reino, que nós não vamos buscar a explicação contextual, né? Nós vamos sentir o reino de Deus, é o que nós vamos ver ao longo desse estudo do capítulo 4. Nós vamos compreendendo o reino de Deus e vamos sentindo o reino de Deus. E através da reencarnação, que nós vamos buscar esse sentido universal da justiça, né? Porque a reencarnação, ela é um processo de amor que o nosso Pai Maior deu a oportunidade para cada um de nós de demonstrar esse processo de amor, né? Foi através da reencarnação que Deus nos convidou a conhecer a sua bondade, a sua misericórdia, né? E tudo aquilo que nós temos de concreto, né? Em nossas mãos para buscarmos a perfeição a cada nova oportunidade de encarnar, né? E aí a gente faz uma comparação, de novo, né? Nós fomos buscar lá no Haroldo Dutra, e ele diz assim para a gente, nesse processo de amor, né, que a reencarnação nos fala, clareando as ideias de Nicodemos, clareando as ideias dos discípulos, né, clareando as nossas ideias, a gente entende assim de que o judeu ele pode renascer como um palestino, né, e o palestino ele pode renascer como um judeu, para que ambos possam passar pelas situações que provocam, né, um ao outro, e aí compreender o que realmente eles precisam compreender, que é a verdade, que é a benevolência, né, que é o perdão, né? Então, eles foram buscar, né, Haroldo Dutra foi buscar nessa colocação
de tudo aquilo que acontece e que a gente vê em todo momento, né, pela televisão, enfim, pelos noticiários, dessa competição entre judeus e palestinos, né? Então ele traz para a gente aqui, colocando um exemplo do nosso dia a dia, né? Que nós podemos renascer colocando tudo que o outro sentiu dentro de nós, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o outro passou, né? Então ele fala que o pobre ele pode ocupar o lugar do rico, renascendo na riqueza, e o rico pode ocupar o lugar do pobre, renascendo na pobreza, né? E é essa a justiça da reencarnação, né? É se colocar no lugar do outro para que você compreenda a dor que o outro passou, né? A dor que o outro sofreu. E aí você consiga compreender que a partir daí você tem o instrumento necessário para começar a modificar tudo aquilo que você traz, né? Que ainda é falho, tudo aquilo que nós trazemos, né? Não só você ou o outro, mas nós, todos nós que estamos aqui buscando evoluir, né? Então, esse convencionalismo humano, né? E essa universalidade divina, elas vão começar a se fazer compreender. A gente deixa o convencionalismo de lado, né? Que era o que Jesus falava para Nicodemos naquela época, né? Tudo que ele trazia de conhecimento lá do antigo, né? Deixar aquele convencionalismo de lado para dar a ideia da universalidade divina, né? Que permite as várias experiências nas vidas sucessivas que nós temos e nos proporciona as lições que nos fazem progredir, né? E aí, continuando um pouquinho mais, lá no finalzinho da parábola, respondeu-lhes Nicodemos: como pode isso fazer-se? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade e em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos o testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Né? E aí a gente parou aqui para fazer um pequeno parêntese, né? Que esse tipo de pensamento, né, que incomodou muita gente, que teve um início lá no cristianismo, né, a reencarnação, e que ela foi banida, né, há muito tempo atrás, justamente por trazer a responsabilidade de cada um de nós, né, por nos chamar a esse compromisso que nós assumimos. Então, até onde se era aceita a reencarnação, os profetas, né, poderiam voltar porque eles estariam ligados às missões que lhes seriam dadas por Deus, né? Então, a eles seria permitido reencarnar, né? Mas aos outros não. E aí, um tempo depois, até os profetas, essa ideia foi banida, justamente por trazer essa responsabilidade, né? Esse compromisso que a reencarnação dá para todos nós. Então, ela foi banida, né? Essa ideia dentro do cristianismo. E aí, mais tarde, a gente vai ouvir falar novamente na reencarnação, que a doutrina dos espíritos vem nos explicar, né? Vem nos colocar. Então, Cristo, ele falava para os seus discípulos que não era só o raciocinar, né? Ele falava que se precisava sentir. E a reencarnação, ela precisava ser sentida porque ela é um processo que está a serviço desse amor do Pai, né? Do Pai maior. Então, nós estamos mergulhados nesse amor divino. Se nós estamos mergulhados nesse amor divino, nós precisamos sentir esse amor divino, né? Não há como fugir dele. E esse amor, ele atua em nós o tempo todo, né? Ele está em nós. Ele nos ajuda, né, na nossa vida terrena, porque nós sabemos que não estamos sozinhos,
né? Nós sabemos que seguimos nas nossas dificuldades, mas que não estamos sozinhos, que precisamos sentir o nosso Pai perto de nós para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades, né? Então, na nossa vida terrena, nós teremos sempre todo o amparo que nós precisamos da espiritualidade superior para seguirmos adiante, né? Com a permissão do nosso Pai maior. Mas nós precisamos sentir esse amor, né? Essa bondade do Pai. E é aí que nós percebemos um puxãozinho de orelha, né? Quando o Mestre Jesus faz essa pergunta para Nicodemos, né? Tu não és mestre? Então você devia saber, né? Que ele fala aqui no finalzinho da parábola para a gente. Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, né? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Né? Então, ele dá esse puxãozinho de orelha em Nicodemos, né, para fazê-lo refletir. É aí que a gente fala, né, da afabilidade do mestre, mas também da sua firmeza na hora de colocar e de nos corrigir, né, de nos trazer as nossas responsabilidades. Aí hoje nós podemos trazer para nós, né, trazendo para nós esse ensinamento, nós colocamos assim: nós sabemos que estamos errados e muitas vezes continuamos insistindo naquele erro, naquela falha. Nós temos a oportunidade de transformar, né? Mas muitas vezes é preciso que o outro nos faça enxergar, né? Que o outro nos faça perceber. E quando nós não percebemos nesta vida, nós passamos para a próxima daquele ponto em que paramos, né? Para que nós possamos seguir dali em diante. E aí, nós percebemos que a reencarnação ela é um curso natural, né? São as nossas experiências, as nossas vivências que vão nos dar esse aprendizado necessário para que aconteça o nosso progresso, formando essa nossa bagagem e ajudando na nossa edificação moral, né? Porque o espírito, quando ele encarna, sempre que ele encarna, ele tem a intenção de melhorar, né? A perspectiva é de melhorar, é de seguir em frente, né? É de buscar transformar as suas imperfeições. Então, nós sempre temos o objetivo de encarnar, de reencarnar, para melhorar, né? E aí não tem mágica, a gente sabe que não é mágica, né? A gente sabe que é um caminho difícil a ser percorrido, né? Que nós não podemos entrar pelo telhado da casa, né? Emmanuel nos fala lá no Caminho, Verdade e Vida, na lição 111, eu até separei aqui um trechinho. Peçamos a Deus auxiliar o homem para que ele não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado, né? Então, nós não podemos burlar a lei natural, o curso natural, né? Nós não podemos entrar na nossa casa pelo telhado, nós temos que entrar pela porta. Então, nós temos que passar por toda essa jornada evolutiva, procurando sempre entrar pela porta, né? A estrada ela é longa, nós temos vários atalhos, mas nós sabemos o caminho certo. Então, nós voltamos desses atalhos, desses telhados, né? E retornamos à estrada correta, para que nós possamos chegar a essa porta, né? Para que possamos entrar pela porta. Por isso que a gente fala que não tem mágica, né? É um caminho de dificuldades que precisa ser percorrido, mas que só depende de nós, né? E aí a gente falou um pouquinho lá na frente, e aí volta a falar, quando o Emmanuel fala lá no Livro da Esperança, que o ninho familiar é a escola do reajuste, mas essa é um estudo, né? É uma conversa para o nosso próximo capítulo, né? O nosso próximo capítulo desse nosso estudo de hoje, que é na semana que vem, então nós não vamos entrar, não podemos adiantar aí o assunto, que são os laços familiares, né? Porque é no lar que as leis da vida vão nos oferecer essas ferramentas de amor e de dor, né? É no lar que a gente vai construir e reconstruir o nosso destino. E aí essa ideia de reencarnação, ela fica muito mais clara aos nossos olhos, porque quando a gente entende que é no ninho familiar, é no lar, né, que a gente vai ter essas oportunidades, essas ferramentas do amor e da dor,
como nos diz Emmanuel, né? Para essa construção e reconstrução do nosso próprio destino, a gente vai começar a entender a bênção da reencarnação, né? A bênção que é poder retornar ao mundo físico para buscar corrigir as nossas falhas, para buscarmos consolidar as nossas conquistas e seguirmos o nosso curso natural, né, de espíritos milenares que somos. E aí a gente vai chegando no final dessa parte, vai passar para o Adriano, falando sobre um pouquinho, né, sobre essa herança espiritual. Essa herança espiritual que a reencarnação vai nos proporcionar, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém vai deixar uma herança para nós, né? Essa nossa herança espiritual, ela vem da nossa própria bagagem, do que nós construímos em nós, né? Então, o que eu fiz, o que eu fui, o que eu executei, né? Numa existência anterior, né? Ou em existências anteriores, vai ser o que eu herdei hoje, né? Vai ser o que eu trago hoje, o que eu tenho nas minhas mãos hoje para seguir na minha jornada evolutiva, sejam boas ou não, né? Tudo aquilo que eu trago comigo, essa é a minha herança até agora. Então, cabe a mim mesmo reconstruir, né? Refazer aquilo que precisa ser reconstruído e ser refeito, né? Eu sou herdeiro de mim mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, a partir desse entendimento, que nós somos herdeiros de nós mesmos, nos possibilita um outro entendimento, que é o entendimento, a compreensão desse reino de Deus, que vem do nosso próprio interior, né, do nosso estado de espírito, do que está em nós. E aí, a gente termina a nossa colocação de hoje trazendo uma passagem de Jesus lá no livro Boa Nova, que ele fala assim: o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, né? Então, essa é a nossa maior busca, fazer essa obra divina dentro de cada um de nós, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E aí depois, no nosso próximo encontro, a gente continua aí falando sobre esses laços familiares, e agora o Adriano vai falar para a gente sobre esse contexto todo, né, desse primeiro encontro sobre o capítulo 4. Bom, muito obrigada a todos, e vamos lá. Adriano, é com você. Obrigado, Juliana, pelos ensinamentos, ver mais coisas que a gente consegue aprender, né? E é isso que nos proporciona a leitura do Evangelho, a oportunidade que as pessoas nos trazem em cima das suas interpretações, das suas leituras, dos seus estudos. E é isso que a gente tenta fazer aqui, é juntar todas as experiências daqueles irmãos que hoje estão nas condições de facilitador e espalhamos todas essas informações àqueles que estão interessados no assunto, né? Na doutrina espírita não se impõe nada a ninguém. E esse capítulo especial, né, ele é de fundamental importância para o espiritismo. É o que justamente diferencia, né, a doutrina espírita de muitas outras, ou a grande maioria, não reencarnacionista. Então, e observando também esse assunto, fica muito difícil de entender, de dar sequência ao entendimento das escrituras e também do próprio Evangelho, né? Essa passagem de Nicodemos é de suma importância, diálogo de Jesus com Nicodemos. Não é à toa que a Juliana ficou realmente entretida nela. Eu também vou falar um pouco dela sobre outras informações que eu detive de outros pensadores, estudiosos, né, que acrescentam o entendimento em relação à reencarnação, que a Juliana citou, foi perdido depois de um tempo. Nós vamos, inclusive, até falar um pouco sobre isso, né? Nessa questão, né, dessa passagem de Jesus, João 3, né, o que a gente observa ali? Jesus ele ensinava, né, para todos, ricos, pobres, doentes, sadios, leigos, sábios. E nessa passagem o que a gente observa é que Nicodemos, ele, como a Juliana nos trouxe,
ele representava ali a Suprema Corte judia, né, legislativa, judicial de Jerusalém. Nicodemos, ele era uma das maiores autoridades intelectuais de Jerusalém. E o que significa isso, né? Qual a importância disso? Nos importa porque muitas pessoas, o que acontece? A gente busca conhecimento. Ou seja, para falarmos de alguma coisa, nós vamos buscar, inclusive, qual é a opinião dos outros irmãos que professam outras religiões. Por que uns acreditam, por que não acreditam? E aí a gente vai, de repente, avaliar qual critério que ele utiliza para poder realmente ter a certeza, para poder afirmar que não existe a reencarnação. E aí tu vai no YouTube e tenta ver a opinião, né, desses outros irmãos, de outras religiões, de outras crenças, não querendo depreciar absolutamente. Tá? Apenas queremos juntar esses conhecimentos, até mesmo para formar uma opinião. Então, o que acontece? Em muitos dos casos, eu via o seguinte, que Nicodemos não havia entendido o que Jesus havia dito. E, portanto, o assunto reencarnação não era tratado naquela passagem, na passagem de João 3. Poxa, dentro das nossas interpretações, né, ou seja, a gente vê uma situação muito diferente disso. E é aí que Juliana explanou os seus conhecimentos, que a gente, né, adorou, porque trouxe muitos conhecimentos. Ela cita Boa Nova, cita Haroldo Dutra. Então, ou seja, olha só a quantidade de informações. Né? E aí o que a gente observa é o seguinte, essa questão do entendimento de Nicodemos, ela tem que ser vista sobre vários aspectos. Então, vamos lá. Primeira coisa, não sei se vocês repararam, vou colocar aqui. Olha só o que a gente tem aqui. A passagem entra assim, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que aí Juliano já explicou, né, que veio à noite ter com Jesus. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu. Bem, Jesus respondeu o quê? Nicodemos não fez nenhuma pergunta para ele. O que a gente pode inferir disso? Jesus conhecia o íntimo das pessoas. Ele mostra, somente nessa postura, ele já dá um recado para Nicodemos, que provavelmente Nicodemos devia estar num conflito interno. Ele ora sabia que se tratava de um Messias, porém ora ele tinha algumas dúvidas. E Jesus já diz que, tipo assim, eu sei o que você está pensando. E aí sim responde uma pergunta que não se encontra em Jesus 3. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, e aí Jesus, o Nicodemos, a pergunta que Nicodemos faz, ou seja, isso é natural até hoje em dia, né? Aquelas pessoas que, não acreditam na reencarnação, se caso tivesse apto a escutar alguém, né, de repente quisesse ouvir um ponto de vista, né, uma informação, ele ia se perguntar, mas como que isso se processa? Né? E Nicodemos, ele queria saber isso, como se dava aquilo. Né? Ou seja, um homem velho como ele, como poderia voltar ao ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Natural isso, né? Normal. E aí Jesus responde de volta, em verdade, digo-te que se um homem não renasce da água e do Espírito, né, não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos entendeu perfeitamente o que Jesus havia dito. Ele entendeu, tanto é que, ou seja, a questão dele, né, era saber como que aquilo se processava. E como doutor da lei, né, isso é importante, a Juliana trouxe para a gente, era obrigação dele querer saber. Isso era a profissão dele, o saber
porque ele era um intérprete da lei. O trabalho dele era ler, interpretar e passar isso para o povo. Essa era a função do doutor da lei. Então, Jesus diz para que ele não se admirasse, né, quando dissesse ser necessário nascer da água e do Espírito. E aí, como a Juliana nos mostrou, ou seja, Jesus ele explica a grande diferença, né, do que é nascer da carne, ou seja, nascer da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diferenciando corpo e alma. Então, nesse sentido, a gente não precisa acrescentar mais nada, não há o que acrescentar. O nascer da água, apesar de no livro, né, Kardec ele nos oferecer um entendimento, e Joana de Anges, no livro Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela também ela tem outras noções em cima disso, da questão de que é possível você ter vários renascimentos em uma só reencarnação. Isso é normal. E aí, às vezes, citam a questão do batismo, porque cita-se aqui a questão da água. E que muitas crenças, né, professam essa ideia, no sentido de que fosse esse o sentido exposto nessa passagem. Só que o batismo seria justamente isso, o renascimento psicológico, ou seja, eu estou mudando a minha vida. Eu não quero ser mais um homem velho, eu quero mudar de comportamento, né? Mas Joana de Anges ela fala que nessa passagem não é isso que está sendo discutido. E esse nascer da água, né, como dissemos, Kardec ele traz uma informação a respeito da valorização da água naquele sentido, né? E também estava relacionado até mesmo na profecia do retorno do Messias, né? Porque seria num dos grandes lençóis de água, ou no Ganges, se fosse no caso, porque eles não detinham o lugar correto onde Jesus iria nascer, né? Então se pensava que fosse numa região que tivesse um dos grandes leitos de água. Só que aqui, nessa passagem, não é isso, né? O nascer da água, a gente, trazendo outro tipo de entendimento, a gente não pode deixar de fazer uma avaliação mais simples da coisa, né, do que era um parto naquela época. Naquela época não existiam termos como ginecologia, obstetrícia, útero, placenta, nem mesmo a noção do que viria a ser líquido amniótico. Tinha. Esses termos que somente com a evolução da ciência e da medicina, eles foram aos poucos sendo incluídos no vocabulário da humanidade, através justamente da aquisição desses conhecimentos. Era necessário microscópio, a anatomia. Naquela época, só para a gente não... Naquela época, eles enterravam rápido o corpo. A gente tem o exemplo de Lázaro. No caso ali, ele não estava morto, né? Então, ou seja, mas era natural morrer e enterrar logo, por causa justamente dos despojos, que trazia ali a decomposição, e aquilo era um problema sério. Então, ou seja, esses conhecimentos, ou seja, de termos mais avançados, só veio com o tempo. Então, naquela época era muito, muito rústico, né? Rudimentar as informações. E aí eu me lembrei, fazendo o estudo, eu me lembrei que ontem mesmo, assistindo uma reportagem na televisão, né, de uma gestante de gêmeos que fazia uma viagem do Ceará para o Rio de Janeiro, e ela teve o parto realizado dentro do ônibus. Aí, olhando a reportagem, uma passageira que estava ao lado dela percebeu que ela entrara em trabalho de parto. Como que ela percebeu que aquela mulher estava entrando no trabalho de parto? A bolsa havia estourado. Não é esse termo que a gente usa até hoje, né? Então, ou seja, assim, bolsa de quê? Poderíamos, né, se uma criança nos ouvisse falar, bolsa de quê? Né? E hoje a gente sabe, bolsa placentária, que contém o quê? Líquido amniótico. Isso é o que sabemos hoje. Mas na época de Jesus,
né? O entendimento, justamente pela simplicidade das coisas, né, e de não haver conhecimento avançado, era de que, ou seja, era apenas água que saía de dentro de uma mulher e que esse procedimento antecedia o nascimento de um ser. Isso é o nascer da água. E que Nicodemos não ignorava isso. Tanto é que Nicodemos, ele coloca aqui, como pode isso fazer-se? Ou seja, após Jesus explicar direitinho para ele a diferença entre alma, carne, a ignorância de Nicodemos não se encontrava na reencarnação, como a Juliana nos falou, era uma crença comum entre os judeus. Nas primeiras passagens, você vai ver ali essa relação que falava de Elias, que era João Batista. Nós falaremos também mais uma passagem a respeito disso. A ignorância não era com a reencarnação, que eles chamavam de ressurreição. Não era em relação a isso. O que Nicodemos queria saber era como se dava o processo do renascimento de um espírito. Sendo que ele não tinha condições de conhecer isso, porque, como já dissemos, faltava-lhe o desenvolvimento da ciência, da medicina. Não é à toa que estamos estudando esse assunto agora, né, sem antes termos estudado o que Jesus nos trouxe. Né? Meu reino não é deste mundo. Então, se não é deste mundo, existe um outro mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e nós vemos que o universo é a casa do Pai. Que hoje sabemos através da astronomia. Astronomia, desculpa. Então, é necessário ter informações para que a gente possa entender alguns conhecimentos. Né? E aí Jesus continua lá falando, pois que és mestre em Israel, aí vem essa questão, né, de que Nicodemos não era qualquer um. Entre os doutores, ele era mestre, um dos mais experientes, mais inteligentes e, como Juliana falou, o líder. Ignoras estas coisas. E aí vem uma questão interessante, né, quando Jesus complementa. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Então, ou seja, Nicodemos, apesar de ser um mestre em Israel, ele não sabia de tudo, ele não podia saber de tudo. Lembra daquela frase que é atribuída a Sócrates? Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Faltava humildade para Nicodemos. E é justamente essa questão da colocação de Nicodemos nesse sentido, né, de que, ao falar isso, né, ou seja, não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto, Jesus ele deixa claro aí uma grande diferença entre os dois mestres, mestre Jesus e mestre Nicodemos. Se a gente for comparar o que o mestre Jesus já sabia e o que ele já tinha visto na sua larga experiência como espírito evoluído, e o que Nicodemos sabia, o que já tinha visto como um ser em evolução. Nicodemos precisava entender que o seu saber era muito limitado. E Jesus, ao falar isso, ele de pronto diz o seguinte, que, como doutor da lei, e que ele, na sua função, precisava transferir esse conhecimento às pessoas, ele não iria fazer isso porque não era dado a oportunidade naquele momento. Ele não tinha condições de se esclarecer de tudo naquele momento. Então ele precisava se conter, né, nas suas inquirições, nas suas perguntas. Aquele era o seu limite. Porém, ele precisava acreditar em Jesus. Acreditar sem ver. Confia em mim, vem e segue-me. Seria mais ou menos essa a lição de Nicodemos para Nicodemos, de Jesus para Nicodemos. Então é por isso que, quando eu voltei a citar essa questão, é porque alguns irmãos falam isso, que Nicodemos não entendeu o que Jesus tinha a dizer.
não é isso. A gente está falando com uma das pessoas mais intelectuais daquela época. Não era qualquer um. Jesus não estava falando com qualquer um do povo. E isso é importante na mensagem do Evangelho, né? O entendimento dele era limitado. Não poderia saber daquilo que nós, espíritas, só viemos saber com a divulgação do Espiritismo. Então, meus irmãos, quantos séculos se passaram para que a gente pudesse entender hoje, por exemplo? A gente acredita na reencarnação, mas temos vários escritores que nos trazem, além da doutrina, né, condições para que a gente possa entender que existe um mundo espiritual, ou seja, se nós morremos aqui, o nosso corpo, o nosso espírito, ele continua, ele permanece em determinadas situações. Pode ser em situações melhores ou piores, porém tudo atendendo a uma lei da natureza, a lei de evolução, né? Então isso vai fazendo com que a gente vá, ou seja, aceitando essas informações com mais facilidade, mas não era fácil. Então, dando sequência agora e aos nossos estudos, né? Ou seja, além dessa passagem de Nicodemos, nós temos também uma outra passagem no item 10, né? Que Kardec, o que ele faz aqui nesse capítulo? Ele divide o assunto basicamente em duas partes. A primeira, que estamos estudando agora, que é resgatar o assunto reencarnação, né, ou ressurreição, né, no Evangelho e na Bíblia. Ele tenta mostrar para a gente que o Espiritismo não inventa nada. O Espiritismo, ele está, como muitos dos espíritas dizem, né, é o Evangelho redivivo. Ele vai resgatar o que Jesus falou, o que os apóstolos relataram, né, e que estão nas Escrituras. Então, não é à toa que nessas primeiras passagens, Jesus traz, nos primeiros tópicos, né, do estudo, traz as passagens evangélicas e bíblicas, né? Nós iremos ver isso aqui. Então, asseverando o que? Com muita clareza tudo isso, de que era crença comum entre os judeus, essa questão da reencarnação. No item 10, a passagem que eu falei é essa. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Vemos com muita clareza isso, né, que Jesus ele se refere a João Batista e a Elias como sendo a mesma pessoa. Aqui, Jesus ele utiliza, né, a oração no verbo do presente do indicativo. Ele mesmo é o Elias que há de vir. O que para a gente, né, ou seja, na interpretação, isso nos mostra o quê? Que João Batista ele estava vivo. E somente dessa forma a gente consegue entender a frase, entendendo que, né, desde o tempo de João Batista até o presente. Ou seja, Jesus ele está fazendo essa referência de João Batista vivendo como Elias. Não tem como, né, avaliando de novo aqui a Escritura, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são violentos os que arrebatam. Os que arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, também a lei. Seria uma insensatez achar que Jesus estivesse se referindo somente aos dias atuais de João Batista. Que todos os profetas e a lei mosaica teriam profetizado, né, que o reino dos céus teria sido tomado pela violência nos últimos 30 e poucos anos. Sim, porque João Batista ele era um pouco mais velho do que Jesus, que morreu com 33 anos, segundo as informações, existe até controvérsia sobre isso, mas seria mais ou menos isso. É uma insensatez pensar dessa forma. Ou seja,
essas palavras ela era uma alusão ao tempo de Elias, em que a lei mosaica ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais, né, ganhassem a terra prometida, que era o paraíso dos hebreus. Mas aí, com a chegada de Jesus, o que ele determina na sua maneira de entender a lei, ou seja, dar um novo entendimento à lei, o verdadeiro sentido? O céu se ganha pela caridade e pela brandura. E aí ele termina: ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Quer dizer, Jesus, ele sabia que nem todo mundo poderia compreender certas verdades, como nos referimos aqui à questão de Nicodemos também. Era natural. Como hoje devemos entender aquelas pessoas que não acreditam. Paciência. Né? Então, Moisés, quer dizer, Kardec, ele faz isso, ele vai trazendo, né? Ou seja, ele complementa essa primeira parte, né? Trazendo para a gente passagens também do Antigo Testamento. Seria a próxima aqui, ó. Isaías 26:19. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoais louvores a Deus, a vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Antigo Testamento. E aqui ele traz 3 interpretações dessa passagem de Jó, capítulo 14, versículo de 10 a 4. Justamente, Kardec traz aqui 3 interpretações diferentes. Dissesse que um dos intérpretes da Bíblia, tradutores da Bíblia, tradução protestante de Osterwald, quer dizer, Igreja Protestante, e versão da Igreja Grega. Então vamos voltar aqui, 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra, em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Ou seja, Jó, ele faz justamente essa interpretação no sentido da mudança. A esperança dele, eu espero que chegue a minha mutação. Então, ou seja, nessa situação inevitável, nessa guerra que é realmente um conflito, ninguém quer morrer, ninguém tem noções do que seria a morte, nós temos medo da morte, é instintivo isso, né? E naquele tempo, ou seja, muito menos ainda, porém, sabia-se que era assim que acontecia. E porém, nesse conflito íntimo, que ele possa realmente mudar, que ele possa se transformar. Outra interpretação, a mesma passagem, Jó 14, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Na versão grega, da Igreja Grega, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, meus irmãos, ou seja, nessa primeira parte, Kardec ele faz isso, ele faz uma compilação dessas passagens bíblicas, porque é importante, né, trazer novamente esse conceito, que é fundamental para o Espiritismo, né? A segunda parte desse estudo ela será estudada na próxima semana, vai tratar da importância, das consequências, dos objetivos da encarnação, né? Nós também estudaremos, mas nessa parte fica essa questão do reviver o assunto reencarnação. E por que então temos que resgatar esses conceitos que sempre estiveram presentes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? A Juliana citou aí essa questão de que era a crença da reencarnação, né, ela era um dogma da Igreja. Passou a ser considerada heresia a partir do Segundo Concílio de Constantinopla.
a imortalidade da alma, né, era uma das teorias de Orígenes. E Orígenes é considerado um dos maiores teólogos da antiga escola de Alexandria, tido como um dos pais da igreja. Na formação da igreja, né, nós temos aquela igreja que se começa ali com Pedro, Casa do Caminho, que a gente pode observar esse movimento através do livro Paulo e Estevão, né? E disso, a igreja ela vai, ou seja, vai se dissipando, vai aumentando em termos de, vai crescendo, né, ganhando força. Obviamente que ela vai perdendo essas características, tanto é que o Espiritismo fala de um cristianismo redivivo, um cristianismo primitivo. Ele faz alusão a esse tempo de Pedro, já não faz alusão ao que deu sequência à criação da Igreja Católica, não querendo denegrir, mas que houve realmente um desvio dos seus reais objetivos. Então, a reencarnação ela era um dogma da Igreja Católica, né? E Orígenes ajudou a formular boa parte da doutrina ortodoxa cristã. E devemos entender também o seguinte, a Juliana também traz essa informação, a reencarnação ela não combina com ideias materialistas. E observando a ascensão da Igreja até se tornar poder de Estado, nós veremos que os objetivos do governo e religiosos passaram a ter finalidades semelhantes, que era atender aos interesses particulares. E aí, em 553, o imperador Justiniano I, ele convoca o Segundo Concílio de Constantinopla. Concílio, né, todos nós sabemos que é uma grande reunião dos sacerdotes, né, da Igreja Católica, são as autoridades, né, de várias regiões diferentes, né, onde se discutia ali as diretrizes da Igreja. Esse era o Segundo Concílio de Constantinopla, se não me engano, acho que era o quarto ou sexto concílio realizado pela Igreja. Este concílio, nessa época, né, essa região vivia num conflito tremendo. Para se ter uma ideia que este concílio, né, nem o Papa Vigílio, na época, ele não participou. Ele era contra, ele foi contra a realização desse concílio, né? Ele não concordava com ele. Mas, dentre outros assuntos tratados, né, seriam considerados anátemas, ou seja, deveriam as pessoas que seguissem, né, o que eles colocaram como proibidos, seriam expurgadas, ou seja, seriam tratados como hereges. Então, entre outros assuntos, né, alguns pensamentos de Orígenes, o que era considerado dogmas da Igreja, foram considerados anátemas para a Igreja. Então, a partir desse momento, a Igreja passa a não aceitar mais nenhum tipo de pensamento relacionado à reencarnação. E aí eu coloquei aqui para vocês o que está escrito na conclusão, né, desse concílio. Entre várias outras, na internet a gente tem várias outras, esse seria o item 11, aí está lá, condenação a Orígenes. Aí está assim, quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião, consequentemente estranha, de sua volta, seja anátema. No dicionário, eu vi aqui, o anátema quer dizer excomunhão, maldição, reprovação. Era proibido. E a pessoa que quisesse seguir isso seria considerado herege. Então, na íntegra, o que vem escrito lá no Segundo Concílio de Constantinopla? Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e de santos poderes, que, tendo-se enojado da contemplação divina, tendo-se corrompido e, através disso, tendo-se arrefecido no amor a Deus, elas foram, por essa razão, chamadas de almas e, para seu castigo, mergulhadas em corpos, que ele seja anematizado. Então, meus irmãos, para nós, ou seja,
Muitos né, crentes do catolicismo dizem que Orígenes não falava nada sobre isso, não falou nada a respeito de reencarnação, e não tem como a gente entender dessa forma, porque se um concílio ele proíbe as leis de Orígenes, algumas leis de Orígenes, não são todas, se o concílio proíbe algumas leis de Orígenes, e uma dessas leis está relacionada à reencarnação, não tem como a gente excluir de responsabilidade de pensamento, né, o próprio Orígenes. Não tem como, ou seja, isso está na história. Eu não estou inventando essa informação a respeito do Segundo Concílio de Constantinopla. E outra coisa, a própria doutrina espírita ela nos ensina que o objetivo não é converter ninguém, né? Nós estamos apresentando nosso ponto de vista. Independente, uma das informações que seria interessante trazermos aqui é o seguinte, independente da religião, né, que a pessoa professa, se o indivíduo acreditasse, né, na imortalidade da alma e que teria que retornar quantas vezes fossem necessárias para resgatar os débitos de vidas anteriores, talvez ele evoluísse mais rápido, talvez, porque ele refletiria muito mais antes de fazer o mal ao seu próximo, antes de entrar num equívoco. Então, a questão do acreditar na reencarnação, ela traz, dentre outras coisas, esse entendimento da vida. Ou seja, se eu sei que eu sou imortal, e que eu estou aqui, né, nas condições em que me encontro, muito provavelmente resgatando débitos anteriores, e que por isso eu deveria me melhorar, me preocupar em aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor da minha reencarnação, né, no sentido a ter que voltar menos. Então, ou seja, esse é um dos objetivos da vida. E esse é, a princípio, o que a reencarnação traria de bom para a humanidade. Né? De bom, porque a pessoa refletiria mais. Ou seja, eu não posso fazer o mal, né, a alguém, porque eu terei que resgatar isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus. Então é isso, meus irmãos. Né? O estudo foi longo hoje. É um estudo importante, iremos falar sobre isso na semana que vem. E deixo aqui, de repente, aberto aí para a Juliana e para a Lene, se quiserem fazer mais alguma colocação a respeito do assunto. Querem? Não, pode, por mim, tá tranquilo. Beleza. A Joelma coloca aqui uma pergunta. Ó. Mas essa passagem também serve para que os apóstolos vissem que os homens doutores também acreditavam e seguiam Jesus, não somente os frágeis. Quer falar, Juliana? Oi? Posso falar. Eu queria fazer... Eu tinha separado aqui uma leitura, mas, enfim, eu faço sim. Eu estava lendo a perguntinha da Joelma. Joelma, assim, essa passagem também serve para os apóstolos vissem que os homens doutores também acreditavam e seguiam Jesus, não somente os frágeis. Na verdade, quando a gente fala ali daquela particularidade da procura pela noite, né, daqueles mestres da época, escondidos, né, no particular, que eles não queriam ser vistos, ali já era uma demonstração, né, que Cristo dava, que ele era aberto a todos. E os seus discípulos, como o acompanhavam, né, naturalmente também participavam, né, dessas passagens junto com o mestre. Então, acho que é uma consequência, né? Ele fazia a explanação, ele explicava, né, esses ensinamentos, mas ele também era aberto a todos que queriam chegar e conversar com ele, fossem dos doutores da lei, né, até os mais simples que o cercavam, né? E aí a gente estava vendo aqui a pergunta dela, e eu lembrei de uma passagem lá do Jesus no Lar, que é muito interessante, que tem muito a ver com essa simplicidade daquelas pessoas que se aproximavam do Cristo. Aí eu olhei aqui, dá tempo, é bem pequenininho. Lá na lição 3, que fala das explicações do mestre,
A Sara, que era a esposa de Benjamim, né, ele era um criador de cabras, né? Então ela ouvia os comentários do mestre, né, lá pelos lados de Cafarnaum. E aí ela pergunta a Jesus assim: Senhor, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime? Todavia, como iniciar-me nela? Quer dizer, ali, né, ouvindo as pregações do mestre à beira do lago, ela já tinha o conhecimento desse reino de Deus, né? Que era o estado de espírito em que ela se encontrava, na sua simplicidade, né? Porque eles eram ali criadores de cabras, né? Então, a Boa Nova, ela aconselhava, acima de tudo, o amor e o perdão. E a Sara já tinha inserido, né, esse amor, esse perdão, como um entendimento para ela. E aí, lá no finalzinho, Jesus vai sorrir e falar com a Sara, né, explicando para ela o seguinte, que quando ela vai tirar o leite das cabras, ela usa lá o seu vasilhame, né, e ao final daquele trabalho, ela tem que lavar todos aqueles vasilhames, né? Tem que deixar tudo limpo para que no dia seguinte o trabalho se repita e o leite não venha a azedar, né? Com os restos que ficaram no outro. E aí ele faz essa comparação falando para ela que o reino de Deus, quando entendido, né, no seu íntimo, ele vai conseguir penetrar nos corações como aquele alimento novo, aquele leite novo penetra, né, naquele lugar em que ele é acolhido, porque ele não vai se misturar com a ferrugem, né, com o azedume que não foi limpo. Então ele diz que nós temos que nos limpar, né, a todos nós, sejamos doutores ou sejamos os mais simples, né, que o acompanhavam. Nós temos que limpar os nossos sentimentos para receber, então, essa colocação, essa boa nova. E aí ele fala aqui assim, no finalzinho para ela: o orvalho num lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é uma gota lamacenta. Então não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza, né? Nós compreendemos aquilo que nós podemos dar, né? O que nós temos em nós é o que vai nos fazer compreender. Sejamos doutores da lei, né? Como Nicodemos era naquele momento, sejamos discípulos do mestre, né? Seus trabalhadores, seus servidores, ou sejamos ainda simples tarefeiros que caminham buscando o serviço com o Mestre Jesus, né? E aí, se a Adriana e Lene quiserem completar com mais alguma coisa. Eu queria completar sim, né? Eu achei interessante o que ela perguntou. No caso, ou seja, quando ela coloca os doutores da lei também acreditavam e seguiam Jesus. Nós sabemos que Nicodemos não era o único. Inclusive, na passagem dele, ele fala, sabemos, ele coloca assim, sabemos que vieste da parte de Deus. Então, ou seja, ele coloca no plural. Então, não era somente ele que participava dessa colocação, desse pensamento. Porém, sabemos que a grande maioria dos doutores da lei, inclusive foram eles mesmos que, ou seja, condenaram Jesus, porque tinham a força da lei. Mas Nicodemos, sim. E é onde a gente pode recolher essa informação? No Evangelho Apócrifo de Pôncio Pilatos. Lá nós veremos a preocupação de Nicodemos, junto com José de Arimateia, que também era, poderíamos dizer, um fariseu, porque detinha muitos poderes e riquezas, né, que foram tentar proteger Jesus, ou seja, impedir que ele fosse condenado e sacrificado. Nós temos lá esse diálogo. Nicodemos tenta intervir no Pôncio Pilatos, né? Porém aí entra naquela história, ou seja, Pôncio Pilatos, na realidade, ele não tinha muito o que fazer, ele está sendo pressionado, né, pelo próprio Sinédrio, por Herodes, que era o grande sacerdote daquela época, né, e pelo povo judeu. Porque Jesus, ou seja, numa certa conspiração política, ele simplesmente caiu, né, ou seja,
no desgosto do povo nesse sentido. Então, ou seja, porque ele ia muito contra a lei mosaica. Na realidade, ele queria trazer ali um entendimento diferente. Que a gente já estudou, né? A gente já viu. Mas só para complementar essa questão, ou seja, temos como observar realmente esse acompanhamento de Nicodemos, junto com José de Arimateia. Eles, por exemplo, serão responsáveis por tirar o corpo de Jesus da cruz, e ali ele é levado a um túmulo que pertence a José de Arimateia. Entendeu? Que era um túmulo que não era qualquer um que poderia ter. Então, só para poder realmente completar essa informação. Bem, então, não temos mais perguntas aqui no chat, né? Então, eu passo para a Juliana, para que ela possa fazer a nossa prece final. Vamos encerrando mais um estudo, que nós possamos fechar nossos olhos, levarmos nosso pensamento ao alto, agradecendo sempre pela oportunidade bendita do conhecimento, de podermos, Senhor, nos reunirmos, apesar das dificuldades, apesar do momento difícil que toda a humanidade passa, que nós tenhamos essa força de vontade de nos reunirmos para buscarmos nos teus ensinamentos a base sólida e forte, para que possamos seguir em frente, buscando nesses conhecimentos, Senhor, a esperança, renovarmos a nossa fé, buscando o trabalho, buscando sermos úteis na tua seara de amor, na tua seara de bondade. Que sejamos esses tarefeiros, Mestre, tarefeiros que estão de mãos prontas para receber todo o trabalho, que estão de mãos prontas para levar e divulgar a doutrina que nos abraça, que nos esclarece, nos consola, que nos faz compreender que a vida nos dois planos tem a sua importância, tem, Senhor, toda a sua estrutura organizada para nos fazer evoluir, para nos acompanhar nesse progresso. Que possamos, então, envolvidos na tua doce e serena paz, celebrarmos a vida, Senhor, celebrarmos as oportunidades de servir e de amar, sempre com os teus ensinamentos e com os teus exemplos de bondade para com todos nós. Dá-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Obrigada, uma boa semana. Fiquemos todos Até com Jesus. segunda. Tchau, tchau.